Muito boa tarde a cada um e a cada uma. É uma satisfação enorme para nós do APU-BH recebermos aqui todos vocês que aceitaram o nosso convite para essa conversa. É uma reunião preparatória para nossa próxima Assembleia e o que a gente vem fazendo, essa é a quinta e última das reuniões preparatórias, né? O que a gente vem fazendo durante essa semana é conversar com alguém que tenha lido alguma coisa a mais, que tenha estudado alguma coisa a mais, a respeito de temáticas que são temáticas que nós vamos trabalhar na próxima Assembleia, e a ideia é que a gente consiga aqui se subsidiar, que a gente consiga aqui buscar insumos para a nossa melhor compreensão dessas temáticas, de forma que a Assembleia seja melhor qualificada. Certamente, a ideia aqui não é apresentar proposta, não é deliberar sobre nada, é mesmo uma conversa, né? E nessa conversa aqui hoje a gente tem, os convidados são a vereadora Isa Lorenza, o deputado federal Rogério Corrêa e o coordenador nacional dos trabalhadores da rede privada, a Conte, né? É importante que a gente consiga entender a dinâmica para que a gente não se embole, né? Nossa dinâmica aqui é a seguinte: os convidados, os três convidados falam inicialmente, eles têm 10 minutos. Quando chegar nos 5 minutos, eu mostro essa plaquinha, para não ficar falando no meio da fala de vocês, tá? E depois disso, então, as pessoas que quiserem se manifestar, que quiserem entrar na conversa verbalizando, né? Coloquem aí no chat, me inscrevo, ou então levantem a mão, para que a gente vá chamando e vá liberando o microfone para as pessoas poderem falar, tá bom? A ideia, então, é que nesses próximos minutos a gente ouça e que depois disso, então, a gente possa conversar. Tem um detalhe que é muito importante nessa reunião preparatória dessa temática, né, que é a reforma administrativa, que é o fato de que 2 dos convidados vão precisar sair às 18h45. Eles têm outra atividade às 19h. A gente estava marcado até às 19h, mas estamos entendendo aí que até às 18h45 a gente fecha para podermos ir aí para as outras atividades, né? Aqueles de nós que ainda vamos dar aula, aqueles de nós que vão para outras reuniões, porque, embora sejamos chamados de vagabundos, não é bem isso que está acontecendo com a gente nesse momento de remota emergencial, né? Isa, você pode começar conosco aí a conversa? Porque nossos outros 2 convidados ainda não estão aqui na sala. Eu não os vejo. Não é isso, Amadeus? Sim, ainda não chegaram. Ok. Então, vamos lá, Isa? Claro, posso sim. Okay. Obrigada, viu, Annalise? Primeiro, boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está aqui na sala. Agradeço aí o convite para trocar essa ideia, né, com vocês sobre mais um ataque em vista, né, que é a reforma administrativa. Só me apresentar rapidamente, eu sou Isa Lourença, eu sou bilheteira do metrô, né, da CBTU, é uma empresa estatal em vias de ser privatizada aí por esse governo, né? E aí nós vamos falar disso, né? Do desmantelamento do Estado. Formei na UFMG em jornalismo, formei também na UFMG em movimento estudantil, né? Durante muitos anos. E fui eleita agora para o meu primeiro mandato de vereadora em BH. Componho a gabinetona do PSOL,
e estamos aí construindo um mandato movimento, né, que é um mandato aí para fortalecer as lutas dos movimentos sociais. Vi aqui que o Rogério Correia entrou, deputado. E Rogério, sou Isa, aqui estou falando aqui um pouquinho. Daqui a pouco é isso que vai contar para a gente o fundamental aí dessa reforma, né? Eu quero mais falar sobre essa reforma no sentido das estratégias que a gente precisa discutir para ganhar opinião pública, sabe? Algumas semanas atrás, o Fantástico fez uma matéria que repercutiu muito, que foi uma matéria sobre como que as pessoas estarem passando fome, a dificuldade da vida das pessoas, mostrou geladeira vazia de mulheres, e foi uma matéria muito forte, e ela terminou com uma conclusão que era a seguinte: o auxílio emergencial precisa voltar, né? Precisa garantir políticas de assistência, de auxílio para essas famílias, e para isso, aqueles que têm estabilidade, como os servidores públicos, precisam abrir mão dos seus privilégios para que as outras pessoas não passem fome. Isso me chamou muita atenção, essa matéria, porque foi uma sensibilização enorme do Fantástico para chamar a atenção da necessidade de retirar direitos dos trabalhadores e dos servidores da educação, e os servidores públicos, né? E isso me chamou muita atenção porque também demonstra que, apesar, né, da gente ver aí constantemente a Rede Globo fazendo críticas ao Bolsonaro e tal, a verdade é que eles têm total interesse na pauta, total confluência, né, digamos, total unidade na pauta econômica. Então, vai ser uma batalha pesada essa, porque a gente sabe que a mídia tem uma influência enorme sobre a opinião pública, visto o que a gente viu acontecer no golpe da Dilma. Então, a gente viu também essa unidade, né, do poder econômico aí na eleição do Lira também. Então, a gente vai enfrentar uma batalha muito grande, muito grande. Daqueles que querem agora, né, aprofundar a agenda neoliberal e desmantelar o Estado, né, e em especial o Estado brasileiro, né, porque não é permitido que nós, né, que colonizados, tenhamos direitos. Como assim? Certo? Aqueles que os senhores, né, das casas grandes nunca aceitaram que a gente tivesse direito social, que servidores públicos tivessem direitos, tivessem garantias de direito. Eles sempre estão, desde a aprovação da Lei 8.112, né, logo depois da Constituição, desde lá vem fazendo inúmeras ofensivas de retirada de direitos dos servidores e de desmantelamento do Estado. E acho que a gente precisa usar isso, assim, para poder dialogar com a população, assim, que o ataque aos servidores públicos é um ataque ao serviço público, certo? Então, eu acho que essa vai ser a forma da gente poder ganhar a opinião pública, falar sobre a necessidade do Estado, a necessidade dos serviços públicos, a necessidade dos servidores. E eu acho que o único jeito da gente ganhar é dizer que o ataque é para acabar com os direitos que a gente tem. E usar, né, no bom sentido, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, para mim é fundamental, porque o SUS, ele demonstra a importância que é ter uma política estatal e a importância dos servidores também. Se a gente, ainda hoje, não entramos em colapso no Brasil por conta da pandemia, é porque nós temos um sistema único de saúde que deu conta, até aqui, porque a gente sabe que também é muito difícil suportar uma pandemia tão longa e com tanta política contra conter o vírus, né? Mas até aqui o SUS deu conta. Se a gente tem uma possibilidade de vacinação, é porque nós temos SUS. E aí a gente pode olhar países como os Estados Unidos, por exemplo, né? Que é ainda usado, mas que entrou em colapso muito rápido e que, com o dinheiro que tem, não consegue ter um plano rápido de vacinação da sua população. Por quê? Porque não tem a política que a gente tem. Então, eu acho que demonstrar
a importância do SUS no contexto que a gente está vivendo é muito importante. Demonstrar a importância da educação é muito importante. Porque hoje, né, estou lá na Câmara e a gente está enfrentando muito o debate do volta às aulas. E aí, tirando a parte que eles querem que volte às escolas particulares, né, por conta do dinheiro que está sendo perdido, e falam muito sobre isso, falam muito que as crianças estão em casa sofrendo violência, que precisa da escola, e aí eu fico, né, inclusive, eu falo que é muito curioso, porque as mesmas pessoas lá na Câmara que entraram com o projeto de lei para ter ensino domiciliar em Belo Horizonte, são as mesmas pessoas que falam que tem que voltar à escola por conta de todo o contexto que a gente está vivendo. Então, assim, né? Às vezes a gente nem sabe como argumentar, de tão básica que é a argumentação que a gente precisa fazer com isso. Mas eu acho importante que a gente consegue, nessa discussão, demonstrar a importância da escola, demonstrar a importância das trabalhadoras da educação, em todos os âmbitos, e aí, junto com isso, a gente fala das servidoras, e a gente consegue demonstrar a importância de ter um Estado para ter política completa para todo mundo. Por exemplo, quando falam assim, porque as crianças estão sofrendo violência em casa, tudo bem. A escola é um dos lugares onde é importante a criança ter um acolhimento. Inclusive, criança que a gente consegue identificar uma criança que sofre violência. Agora, nós precisamos fortalecer outras redes, nós precisamos fortalecer o SUAS, né? Nós precisamos fortalecer a assistência social, nós precisamos fortalecer a saúde, nós precisamos fortalecer diversos âmbitos do Estado com os seus servidores para poder serem preparados para atender aquela escola. Então, eu acho que a gente precisa usar esses debates que hoje são muito importantes na sociedade para falar da importância dos servidores públicos, para falar contra essa reforma administrativa e falar a favor mesmo, né, do serviço público que a gente precisa defender. Né? Eu acho que nós vamos enfrentar pela frente, gente, o horizonte está muito difícil, um horizonte de fome, um horizonte de morte. Nós tivemos ontem 1.582 mortes de Covid, o dia mais letal da pandemia. E, infelizmente, a gente sabe que não vai ser o dia mais letal, que o dia mais letal ainda está por vir, infelizmente, por conta da política desse governo. Mas eu acho que a gente precisa ser muito estratégico para a gente não deixar a Rede Globo e companhia, né, o governo, usar esse momento para nos dividir, né? E para colocar que o problema é que para colocar a população contra os servidores, enfim, gerar essa confusão que a gente se divide e a gente fica colocando uns a culpa no outro. Pelo contrário, nós precisamos ser muito estratégicos para falar da importância do serviço público, da importância dos servidores, da importância da gente se unir, usuários e servidores, para a gente poder enfrentar os desmontes do Estado e esse governo da morte, né? Assim, eles seguem buscando formas de retirar nossos direitos e nós seguimos buscando formas de resistir. E aí, só para terminar, porque quero também ouvir as demais pessoas, eu queria dizer que o que vocês deliberarem em assembleia, né? Entendi que essa é uma reunião preparatória, que vocês vão ter uma assembleia. Quero colocar o nosso mandato, né, o meu mandato, à disposição de fortalecer essa luta. Então, já fui procurada, porque está tendo uma articulação nacional de pautar audiências públicas, ali próximo do dia 18 de março, já fui procurada, já me comprometi eu sou membro, né, titular da Comissão de Administração Pública. Então, já me comprometi a colocar esse debate e a propor a audiência pública, e quero contar aí com vocês, né, com certeza, para fortalecer esse debate lá, mas principalmente colocar o meu mandato para fortalecer a luta em defesa dos direitos, que eu acho fundamental. Então, quero mais aqui me colocar à disposição mesmo. Obrigada pelo espaço. E vamos ouvir todo mundo. Nós aqui agradecemos muito, Isa, sua contribuição, sua colaboração, sua jovialidade, que chega assim e cola com a gente, que já está aí nesses cabelos brancos que nem Rogério,
cola com a gente para a gente ter certeza de que tem continuidade, né? Tem continuidade. Que a história do não passarão não acaba na nossa geração, né? Que ela vai adiante. Tudo de melhor aí, tudo de melhor, viu? Tamo E quando eu junto. digo tudo de melhor, eu estou dizendo saúde, paz, vacina, estou dizendo derrubada da PEC 186, estou dizendo revogação imediata da emenda constitucional 95, estou dizendo isso tudo quando eu falo tudo de melhor, tá? Pessoal, nós precisamos que vocês assinem a lista de presença, tá? Está passando aí no chat a lista de presença e para nós isso é importante para a gente poder saber como é que esse método que a gente está construindo dessas reuniões preparatórias, como é que ele está chegando nos docentes da educação superior aqui na UFMG, tá? Então, por gentileza, assinem aí para nós a lista de presença. A gente pede também que as pessoas que não querem depois fazer uso da fala, né, para trazer aqui suas perguntas, seus questionamentos, suas concordâncias e discordâncias, que faça isso se apresentando, por gentileza, no chat, tá? A gente já começou aí, a gente precisa saber o nome de vocês e de que unidade vocês são, para saber onde mais que a gente precisa chegar nas próximas chamadas, ok? Obrigadíssima, Isa. E agora, então, Rogério Corrêa, a palavra é sua. A gente já agradece de uma vez, em nome do APUB, lembrando aí que o APUB não é a diretoria, o APUB é a diretoria, o Conselho de Representantes e cada filiado e filiada. Agradecemos aí o seu aceite também de estar aqui conosco, trazendo a sua contribuição. Vamos lá? Muito bem. Muito obrigado, Annalise. Deixa eu fazer uma saudação a você, professora Annalise. Eu e a Annalise já somos conhecidos de alguns tempos atrás, né, Annalise? Vou dedar a idade dela. Já no final da década de 70, início da década de 80, construção de PUT, Sindiúte, Partido dos Trabalhadores, por aí vai. Era uma época muito bonita, de muito ascenso do movimento social. Então, eu quero saudar a Annalise e também a APUB, né, que eu vi aí. Eu vi você falando o APUB, porque é o sindicato agora. Isso. Isso. Nós falávamos a APUB, que na época o sindicato era proibido, né? Exato. A ditadura proibia o sindicato. Então, nós tínhamos as entidades, as associações. Então, uma grande saudação aos professores, professoras, trabalhadores de educação aí do ensino superior e filiados aí no sindicato da PUB. Me permito cumprimentar a Isa. A Isa eu não conhecia. Muito prazer, viu, Isa? A Isa deve ser mais nova, com certeza mais nova do que eu quando fui vereador, primeira vez em Belo Horizonte, na Câmara Municipal. Eu fui vereador, eu tinha 30 anos. A Isa está com a cara de 20 e pouquinhos, então mais jovem ainda. 27, que coisa boa. Então é um prazer, né, ver também uma vereadora jovem, negra, com essa raça toda, representando o povo de Belo Horizonte. Então me faz lembrar também minha juventude como vereador. Foi uma época muito importante, nós, como eu digo, de muita efervescência política. E agora ver, né, a Isa junto com a Bela, com a Sônia, com a Macaé, com a Duda. É uma turma da pesada, boa, para fazer guerra do ponto de vista político, ideológico e avançar, né? Avançar na educação pública, na saúde pública. Então, um prazer, viu, Isa? Conhecê-la. Depois vou fazer uma visita lá na Câmara, ao gabinete seu e também das companheiras que foram eleitas agora. Annalise, você pediu para eu falar sobre a PEC emergencial, não é isso? E o contexto dela na conjuntura. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem, porque a PEC vocês já conhecem os meandros dela, provavelmente a PUB já fez várias discussões. Eu vou fazer mais uma intervenção tentando localizar vocês como é que isso está na conjuntura, quais as perspectivas de aprovação ou não, e como nós podemos resistir a essa avalanche que nós estamos vivendo. Queria começar dizendo, a Isa citou isso, que a eleição do Lira foi um patamar de mais dificuldades para a gente. A vida já não está fácil, a conjuntura, né, a água não está para peixe, a conjuntura não está
satisfatória para os trabalhadores e para o povo. Nós não temos um ascenso de movimento social como deveríamos ter para resistir. E ainda temos também uma maioria institucional favorável ao bloco conservador. A ultradireita apareceu na sociedade brasileira com força, que não tinha antes, ou pelo menos não aparecia antes, e agora apareceu de forma organizada. Essa ultradireita se faz presente na política no Brasil hoje. Não é um fenômeno nacional, um fenômeno internacional, mas que aqui apareceu com muita força e, para nosso espanto, conseguiu eleger o presidente Jair Bolsonaro numa onda ultradireitista pós-golpe na presidenta Dilma, com a prisão do presidente Lula. Enfim, o golpe gerou um caminho que acabou possibilitando a vitória desta ultradireita. O governo Bolsonaro tem, portanto, essa característica. Como governo de ultradireita, ele acoplou às suas ideias o ultraliberalismo, convidando Paulo Guedes para ser o ministro, fazendo juras ao mercado. E, quando faz juras ao mercado, faz juras também de destruição do serviço público. Uma e outra coisa não combinam. E o mercado quer se apoderar também do orçamento na sua totalidade. E, como ele visa lucro, aquilo que está para o serviço público precisa ser também desmanchado. Então, esse ultraliberalismo de Paulo Guedes, que já era antigo no Chile, que hoje no mundo perde força, mas é hegemônico. Então, essa é uma das características do governo, vamos guardar essa. Mas, como o governo de ultradireita, ele tem pelo menos dois outros pontos a serem ressaltados. Um é o obscurantismo, né? Aí é o preconceito de toda ordem, preconceito contra negros, homossexuais, preconceito contra povo, contra pobre, contra serviço público. Esse preconceito, levando agora na pandemia ao negacionismo, tudo isso são características da ultradireita. Junta-se a esse negacionismo, esse obscurantismo também a política individualista, que também se junta ao mercado, né? Então, tudo que é associação, tudo que é para comunhão e etc., é por eles rechaçado. As coisas são feitas via fake news ou com o simplismo do ódio, né, que é colocado para a sociedade como forma de fazer política. Então, nós temos sofrido demais com isso. E, além disso, tem uma outra característica do governo, uma terceira, que é o autoritarismo. Então, é um governo que namora, flerta, se puder, casa com o autoritarismo. E isso significa fechamento de Supremo, mesmo sendo Supremo conservador, vive em choque com o Supremo, até com o Parlamento, que também é um parlamento conservador, mas que ele tem atritos permanentes. Enfim, é um autoritarismo tão grande que quer ser um governo que, através, então, dessas três características, ultraliberalismo na economia, obscurantismo e autoritarismo, leve a se perpetuar no governo. E, por isso, as pautas são perigosas. Nós vimos agora a pauta das armas, do armamento das milícias, aquelas mesmas milícias que tomam conta do poder do Estado, que assassinaram Marielle e que estão presentes no Rio de Janeiro, em forma demasiada, mas agora no próprio Palácio do Planalto. Então, ganha corpo também essa ideia de armar os setores conservadores e ultra-reacionários da sociedade para se perpetuar no poder. Então, isso faz parte do governo, não do governo em si agora, mas do que nós podemos chamar de bolsonarismo, é o neofascismo. E, se possível, eles vão avançar com esse tipo de política no Brasil. Então, eu queria um pouco colocar essa característica do governo e dizer que eles, transitando por dentro também da realidade da política brasileira, eles fizeram uma aliança potente com o Centrão. Então, toda essa ultradireita que se dizia negar, porque Bolsonaro quis aparecer em primeiro lugar dessa forma, como quem negasse as instituições, etc., ele faz uma aliança muito potente com o Centrão agora e consegue eleger, foi onde eu comecei, que a Isa colocou, o Arthur Lira, um pouco o Rodrigo Pacheco, embora ele não tenha essas mesmas características tão truculentas que o Centrão tem. Mas é a unidade do Centrão com a pauta do mercado
e a ultradireita de Bolsonaro. E, com isso, eles conseguem uma estabilidade maior dentro da Câmara Federal e do Congresso Nacional. Então, se ele já tem na sociedade hoje um poder de argumentação e de intervenção na sociedade, é impressionante como que nos piores momentos o Bolsonaro ainda mantém ali uma faixa de 30% que não acredita em tudo dele, mas que respalda, mostra que tem respaldo na sociedade também essa política que veio para ficar e que nós precisamos derrotá-la do ponto de vista também político e ideológico, que é a ultradireita e o seu pensamento individualista, de ódio, etc., que eu aqui já nominei. Esse governo, então, consegue, dentro do parlamento, uma estabilidade maior com a vitória do Arthur Lira. Por isso, não era indiferente se ficasse Arthur Lira ou outro. O Arthur Lira era o candidato do Bolsonaro para fazer o que ele quisesse. Assim que ele foi eleito, a primeira votação que teve na Câmara foi a de autonomia do Banco Central. Ou seja, o compromisso com o mercado precisava de estar demonstrado. E eles aprovaram com 140, 150, desculpe, 340, 350 votos, muito mais do que precisa para aprovar uma emenda constitucional, por exemplo, a autonomia do Banco Central. E, na mesma semana, aprovaram também um novo marco regulamentador do câmbio no Brasil, cambial. A autonomia do Banco Central é óbvio, é para dar aos banqueiros maiores condições, já tem muitas, de fazer projeções da política econômica brasileira, entregar para o mercado financeiro o conjunto de deliberações e normas para comandar a economia brasileira do ponto de vista do mercado. É gravíssimo. Coisa que estava para ser, e que o mercado já tentava aprovar há décadas atrás, e nunca conseguiram. Conseguiram agora. Então, uma unidade do Centrão com o bolsonarismo fez com que eles aprovassem isso. E mesmo as novas regras cambiais, né, que parece um deboche, piada pronta. Se vocês ficarem mais tranquilos, agora o povo brasileiro já pode ter conta em moeda estrangeira, viu? Então, viu, Analise? Seu salário aí de professora de universitária, você já pode abrir conta em euro, em dólar. E o povo brasileiro, então, já pode ter essa vantagem que foi aprovada pela Câmara de Deputados. Mas, enfim, fizeram uma regularização cambial também para o mercado. Esse foi a sinalização dada pelo Arthur Lira. E ele já, aí eu começo a entrar no assunto específico aqui, já avisou, agora virá a reforma administrativa e eu vou fazer ela andar. Ele está se referindo à PEC 32, aquela que está na Câmara, que, dentre outras coisas, acaba com a estabilidade no emprego e o concurso público, dentre uma enxurrada de outros malefícios. É, na prática, a pá de cal no serviço público brasileiro, é a privatização do Estado brasileiro em demasia. Essa em suma, né, o resultado, caso fosse aprovada essa PEC 32. Ela é que dá um conceito para que o mercado tome conta também daquilo que hoje é público, que veio sendo construído de forma pública desde a Constituição de 88, quando muitos de nós fomos às ruas, fomos a Brasília, aprovamos uma Constituição que garantia direitos sociais e garantia o serviço público. Lembramos muito bem disso, não foi fácil, mas foi, como eu disse, um ascenso do movimento social que permitiu esse tipo de Constituição, que eles agora querem simplesmente destruir sem fazer uma nova Constituinte. É muito grave essa PEC 32, ela desmancha mesmo o arcabouço do que nós viemos construindo de saúde pública, de educação pública, de serviço social, do SUAS, mesmo da segurança pública, que corre risco também de dar guarida à segurança privada. Tudo isso é a ideia, vamos dizer, de Paulo Guedes, que comanda com o mercado. Está nessa PEC 32. E o Arthur Lira já anunciou, ela entrará em votação entre 30 e 40 dias, é o que ele pretende dar de prazo para aprovação dela, segundo ele, na Câmara e no Senado. Então, semana que vem, provavelmente, ele já vai remeter a PEC 32 para começar a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça.
nós conseguimos segurá-la durante todo o ano passado, bem porque, além de ser ruim, nós estávamos no processo de pandemia, estamos ainda, e era para que nós votássemos no Congresso Nacional as questões referentes a socorrer o povo. Mas o Arthur Lira já mostrou com o Bolsonaro que não estão nem aí. Então, vão colocar para andar as tais reformas. Então, essa é uma delas que ele já sinalizou. Bem, ao mesmo tempo, ele teve, faço um parênteses aí, essa semana nós conseguimos ganhar aí 2 semanas de prazo, porque a ultradireita ficou mais assanhada ainda com a vitória do Arthur Lira. Então, olha, colocaram o carro na rua. Vamos à luta, agora nós estamos com tudo, vamos para a ofensiva. E foi que apareceu aquele Daniel Silveira, deputado preso, né, pelo Supremo, que é uma figura menor, mas faz parte dessa engrenagem bolsonarista. E ele foi com muita sede ao pote, já na onda do general Vilas Boas, já prometendo prender todo mundo, xingando os ministros, xingando o Supremo, aquele vídeo horroroso que ele fez, ele acabou sendo preso. O Supremo teve que reagir, até que enfim, né? Depois que o Supremo deixou prender Lula, deixou caçar Dilma, o Supremo deu mole para a Lava Jato, fez esse estardalhaço que acabou com a política com P maiúsculo no Brasil para agradar a ultradireita, o Supremo teve que acordar porque ele próprio estava com uma ameaça muito grande, então prendeu o Daniel Silveira. E a pressão da sociedade foi grande e ele permaneceu a prisão dele na Câmara Federal. A maioria dos deputados optou pela prisão. Vocês viram que, imediatamente, o Arthur Lira fez uma outra PEC, colocou em execução e tentou votar com toda a pressa do mundo para regulamentar a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar é algo essencial para você sobreviver a regimes autoritários. Então, nós que temos mandatos populares precisamos de imunidade, porque, principalmente, quem é da oposição, se não tiver imunidade, não pode dizer o que pensa do governo, de uma ditadura, de um governo Bolsonaro, etc. Só que o que eles queriam regulamentar não era a imunidade, era regulamentar que pessoas como o Daniel não podem ser penalizados por ações antidemocráticas contra as instituições ou por roubo e etc., pelas instituições do judiciário. Hoje eu trago uma boa notícia, que a resistência foi muito grande lá na Câmara Federal e nós conseguimos agora, por isso eu atrasei a análise, acabamos de conseguir que fosse adiada a votação e, embora ela tenha sido admitida na constitucionalidade, ela vai para uma comissão especial e terá que voltar com outra forma. Nós conseguimos, portanto, deter essa PEC agora, o que significa atrasar ou não deixar que o Arthur Lira cumprisse com o Bolsonaro o compromisso de que o Daniel Silveira ficou preso, mas eles acenariam e apoiariam, aprovariam algo que pudesse daqui para frente ou soltá-lo ou permitir que eles continuassem essa ofensiva da ultradireita no Brasil. Então, foi uma vitória importante agora porque nós valorizamos essa atitude do Supremo da prisão de quem ameaçava acabar com o sistema democrático brasileiro. É uma sinalização importante. Eu fiz esse parênteses porque isso significa também, pessoal, que a gente tem capacidade de reação. Isso é importante. A gente saber que isso que eu disse, que eles querem fazer, é o que eles querem fazer. Se eles vão conseguir fazer ou não é outra história. Aí vai depender também de outros atores que somos nós. Por isso é muito importante a organização sindical, a organização dos trabalhadores, a nossa resistência em mandatos populares, como o da Isa, jovem, que eu disse aqui, para alimentar a resistência institucional e a resistência da luta. Então, hoje, por exemplo, e este período agora significou essa resistência. Ao mesmo tempo, no Senado, o Rodrigo Pacheco colocou também, que é o presidente, né, do Senado, aqui de Minas, o senador mineiro, colocou também como compromisso que tem com o Bolsonaro a PEC emergencial para andar, que estava lá parada. A PEC emergencial é a 186, 188, eu confundo o número dela, são 3 PECs que estão lá. A PEC emergencial,
a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos fundos. Estas 3 PECs, mais a PEC 32, que está na Câmara, elas formam o que Paulo Guedes chama do Plano Mais Brasil, que é, na prática, destruir o serviço público, os direitos dos servidores e implementar um outro modelo constitucional, que é aquele do Chile, de 1983, da época de Pinochet. Então, estas 4 emendas constitucionais, elas têm esta abrangência. No Senado estão 3 paradas há muito tempo. Felizmente, nós conseguimos que elas não entrassem em debate e discussão no ano passado, durante a pandemia. E o Paulo Guedes perdeu força, não tinha condições na sociedade de colocá-la. Agora eles tentam retomar. E o Rodrigo, então, coloca um 86 em votação, a PEC emergencial. Colocou para votar essa semana. Na segunda-feira, eu já fui para Brasília e consegui articular uma reunião com o Rodrigo Pacheco, com o senador, na quarta-feira, e, a partir daí, nós fizemos uma grande pressão de entidades do serviço público, centrais sindicais. A professora Beatriz Siqueira, nossa deputada estadual, fez uma boa articulação também de Assembleia Legislativa, e nós fomos para Brasília com uma agenda marcada por ele na quarta-feira. Foi a UNE, a UBS, estudantes, em especial saúde e educação, fizemos uma grande mobilização. Conselho Nacional de Saúde, fizemos uma grande mobilização nessa audiência e uma pressão muito grande para que a 186 não fosse votada. Isso deu força aos senadores nossos do PT e da oposição. Eu não falei o PSOL, porque o PSOL ainda não tem senador. Quem sabe na próxima, né, Isa? Tem aí a Áurea, você, quem sabe? São companheiras guerreiras aí que nós precisamos de fazer e estar presente também no nosso Senado. Mas os senadores de oposição e as senadoras conseguiram, então, brecar essa semana a PEC. Ela não conseguiu ser sequer lida. Essa PEC 186, o relator ele fez o seguinte, ele fez uma proposta já retirando alguns pontos que ele viu que não passaria. Por exemplo, o que Paulo Guedes queria nesta PEC era cortar 25% do salário do servidor e cortar a jornada. A analista está com um papelzinho, deve ser de tempo, né, analista? 5 minutos. Eu tenho que colocar o óculos, eu não enxergo e vou falando. É uma boa desculpa também. Velho tem essas coisas, né? Diz que o capeta é temido, não é porque ele é o capeta, é porque ele é velho, viu, analista? Então, você toma cuidado. Então, na verdade, ele colocou essa emenda constitucional para votar já desidratada. A parte de corte de 25% do salário do servidor com a jornada, ele tinha retirado. O que ele manteve? Ele manteve aquela questão de que o servidor não pode ter aumento, não pode ter carreira, não pode ter progressão, não pode ter promoção, não pode ter nada. E quando o recurso dos estados, municípios da União ultrapassar a 95% do custeio com o serviço público. Então, ele coloca uma trava absurda, não pode ter concurso, não pode ter nada. Mas não é só nos 95%, não. Na verdade, com 85%, o município já pode pedir para aprovar isso nas câmaras municipais ou o Estado aprovar na Assembleia Legislativa. Então, na verdade, é 85%. E já tem a trava de congelamento de salários, etc., que já é antiga. E tem também a emenda 95, que já congelou a educação e saúde há muito tempo. Então, ele colocou isso na PEC e trouxe da PEC do Pacto Federativo aquele verdadeiro absurdo de desvinculação das receitas orçamentárias de educação e saúde, ou seja, aquilo que alimentou de 1988 até hoje o Sistema Único de Saúde e a educação pública brasileira, que permitiu que existissem esses dois sistemas, simplesmente seria desvinculado do orçamento. Agora, imagina desvinculado do orçamento o mínimo de saúde e educação em plena pandemia, com o retorno às aulas precisando ser discutido, a vacinação precisando ser discutida, e eles retirando, desvinculando. Hoje também tivemos a notícia de que ele retirou esse ponto, não havia condições de que isso fosse aprovado. Então, retirou a desvinculação. Temos que ficar atento, eu até gravei um áudio disso hoje, porque, na ideia deles inicial,
ao invés de desvincular tudo, eles juntariam as duas, saúde e educação. Então, ao invés de ser município, por exemplo, 25% para a educação e 15% para a saúde, eles colocariam 40%. Só que nenhum município aqui em Minas Gerais, pelo menos, tem um custeio menor do que 20% para a saúde. Significa que para a educação, em vez de 25%, sobraria o quê? 20%, no máximo. Quem que vai mais sofrer com isso? Educação no município, educação infantil, creche, pré-escola, exatamente para as mães mais pobres, que precisam colocar os alunos, e essa discussão toda que nós fizemos. Então, olho vivo para ver se no relatório não aparece de novo essa aberração que está presente na PEC do Pacto Federativo. Rapidamente, além dessa PEC do Pacto Federativo, tem também lá a PEC dos fundos. A PEC dos fundos acaba com os fundos sociais. Quais fundos sociais que ela acaba? Principalmente o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FIES, que é para os nossos estudantes poder ter, os que não têm o ProUni, ter o FIES para poder estudar, e também o fundo relativo ao pagamento do benefício de prestação continuada, que é para os mais pobres. Esses 3 fundos, eles simplesmente acabam e esse recurso vai para o orçamento total da União. Essa é a tal da PEC dos fundos, do fim dos fundos sociais. O que é a ideia que eles têm inicialmente no Congresso e na Câmara? Em alguma hora, algum relator vai juntar essas 4 PECs numa só. Ele não tem força para fazer agora no Senado. Então, estão mandando para a Câmara algo mais ameno que eles vão votar semana que vem. Mas lá na Câmara, com Arthur Lira, o que vai transformar essa PEC, esse relatório que chega lá, poderá ser um relatório muito pior. Então, nós temos que estar atentos na manobra que querem fazer. Termino, Ana, dizendo o seguinte, isso eu repito, é o que eles querem. Daí a conseguir é outra coisa. Nós aprovamos, por exemplo, o Fundeb. Quem diria que nós íamos conseguir, no governo Bolsonaro, aprovar o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica com mais recurso federal e permanente na Constituição? Quem diria? Nem o mais otimista, eu sou um deles, pensaria que nós conseguiríamos aprovar esse Fundeb na Câmara Federal e no Senado. Mas a força foi tão grande que nós conseguimos mesmo em pandemia. Então, o que nós precisamos é acreditar na força da nossa organização, seguir isso de perto, organizar nas nossas frentes parlamentares, nos sindicatos, nas centrais sindicais, nos mandatos populares. E eu queria, então, terminar dizendo isso, parabenizando o APUB, né, pela organização e que vocês consigam juntar todos os setores educacionais nesta resistência, junto com a saúde e com o povo brasileiro. Vacina para todos, renda emergencial já de R$600 e política de emprego para o nosso povo brasileiro. Isso é que nós precisamos de colocar na ordem do dia. Grande abraço, sempre na luta e fora Bolsonaro. Agradeço muito, Rogério, sua participação aqui conosco. E agora, então, gente, a gente abre aqui, né, as falas das pessoas que quiserem trazer suas contribuições, suas perguntas, suas discordâncias, concordâncias, e a gente pede para vocês não se esquecerem de assinar a lista de presença. Para nós é muito importante saber sobre a adesão desse método de reuniões preparatórias junto à categoria. Por gentileza, assinem a lista de presença, porque é lá, inclusive, que a gente vai identificar que unidades estão presentes, que unidades a gente ainda precisa ver outras possibilidades para poder trazê-las, ok? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, não me aparece, por enquanto, ninguém pedindo inscrição. Marisa, por gentileza. Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, em especial os nossos convidados, Isa e Rogério. Muito obrigada por essas ricas contribuições que vão ajudar bastante, né, na discussão que estamos tendo e que continuaremos a ter e que levaremos na nossa Assembleia para encontrar formas para nós opormos
mais esse ataque aos servidores públicos, à universidade pública e ao nosso Estado, né? A tudo que é Estado nesse momento. Eu apenas queria me manifestar nesse sentido, saudar os nossos convidados e também pedir licença para eu preciso me retirar por outro compromisso assumido anteriormente. Então, agradeço novamente e desejo a todas e a todos um bom debate. Obrigada, viu, Isa? Obrigada, Rogério. Um abraço. Obrigada, Annalise, viu? Nós é que agradecemos, Marisa. Pessoal, mais alguém se inscreve? Lembro que a gente tem mais 20 minutos de atividade. Bernardo, isso aí vai. Eu vi sua mão levantada. Vai lá. Bernardo. Espera aí, deixa eu tirar aqui o seu... Deixa eu liberar o seu... Cadê o Bernardo? Aqui. Aí, pronto, gente. É rapidinho. É o seguinte, eu acho que a gente está... o poço não tem fim, né? Mas eu tenho a impressão que muitas coisas que aconteceram nesses últimos meses revertem um pouco a imagem preconceituosa, equivocada do funcionalismo público, né? Eu acho que houve, sim, um reconhecimento da importância do SUS e das universidades. Então, eu estou pegando dois setores, porque a escola pública está parada, então não está nem dando para reconhecer a importância dela, né? Mas, por causa da pesquisa, eu acho que as universidades foram, digamos, está tendo no público uma outra visão do que a gente teve na campanha, aquela coisa que foi usada para tratar, né, de uma forma completamente mentirosa, né? Mas, bem ou mal, o SUS está servindo para isso, pelo menos para isso. Eu estou falando isso porque, assim, eu acho que a gente tem que investir nessa campanha de como como a importância da defesa do serviço público de um jeito que a gente antes não tinha tanta condição, sabe? Ela sempre ficava muito corporativa. Esse cara, funcionário público está se defendendo, né? E eu acho que eu vi um vídeo que a Guiomar compartilhou no APUB, que era, se não me engano, no Sindicato do Rio Grande do Sul, né? E era muito bom, que olha, corte 25% é 20% a menos do SUS, das escolas. Então, uma coisa simples, mas aproveitando, pelo menos, esse reconhecimento público que a gente está tendo, né, dessa dimensão do público, que as outras também são fundamentais, mas não são tão visíveis, não estão tão evidentes, pensando em transporte, segurança, uma série de coisas. Mas essa eu acho que a gente tem que seguir nessa direção. É isso. Obrigada, Bernardo. Jesulino, por gentileza. Lembrando aí que nós temos mais 15 minutos de atividade. Vamos lá, Jesulino. E o povo se anime aí para entrar na conversa. Eu gostaria mesmo de tirar uma dúvida com o deputado Rogério em relação a essa medida que está sendo tramitada sobre a imunidade parlamentar. Qual que é a diferença dela para a imunidade que existe hoje? Né? A gente sabe que o deputado Daniel Silveira foi preso e está vendendo a hipótese até dele sair da cadeia. E qual que é a diferença das duas imunidades? Não ficou claro na sua fala. Quer que eu já respondo, dona Alisa? Pode sim. Jesulino, são dois aspectos. Na proposta que veio agora, desta PEC, eles colocam que cabe exclusivamente ao Conselho de Ética fazer a apreciação daquilo de crime cometido por deputado. Neste caso, qualquer crime. Então, se ele comete um crime comum, um crime inafiançável, etc., ele só pode ser punido pelo Conselho de Ética. Então, isso dá ao deputado uma impunidade, não a imunidade, né? Então, a Flor de Lis, por exemplo, que assassinou lá, ou pode ter sido assassinado, né? Não terminou ainda o processo, o marido, etc., ela só pode ser punida pelo Conselho de Ética. Entendeu? Então, essa a parte principal que nós nos colocamos contrário.
Não pode ser exclusivamente pelo Conselho de Ética, mas nesse tipo de crime tem que ser também punido pelos órgãos de justiça. É o ponto central, viu, da diferença. Tchau, Fran. Obrigada, Obrigado. Rogério. Bernardo, eu Ou não seja, agradeci a sua fala. em outras palavras, o Daniel, por exemplo, não poderia ser preso, porque esse crime que ele cometeu não seria julgado na justiça, só no Conselho de Ética. Como o Conselho de Ética ele é corporativo e tende a ter a maioria conservadora, ele seria jamais punido pelo crime que ele cometeu contra o Supremo, contra a democracia. Obrigada, Rogério. Obrigada, Bernardo e Jesulino, pela participação de vocês. Próximo inscrito é o Helder, depois dele a Maria Auxiliadora. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Isa e Rogério. Eu queria pontuar um aspecto importante, que eu considero importante. Nós vivemos realmente uma derrota estratégica para as esquerdas e para o partido que hegemonizou as esquerdas no último período, né? Realmente está difícil vislumbrar o fim do poço, né? E na correlação de forças atual, a única perspectiva é redução de danos, né? Tentar agir, pensar em táticas que nos permitam a redução de danos. Nada além disso. A minha questão é, na reforma administrativa, que tem um nome falacioso, né? É uma destruição do Estado como provedor ou garantidor de direitos sociais. A reforma administrativa, entre outras coisas, dá poderes quase absolutos ao presidente da República, que pode extinguir autarquias e fundações por decreto, né? Nós, o conjunto das esquerdas, estamos aí com um processo de unificação, de luta com 3 bandeiras principais, né? O auxílio emergencial e o Fora Bolsonaro, entre elas. E o Fora Bolsonaro é uma dificuldade, a gente tem que construir essa pauta, mas, por outro lado, existe um desgaste do Bolsonaro, inclusive com parte do seu eleitorado. Existe, sim, essa percentual de estabilidade, né, esse apoio que a gente não consegue mover, mas há um desgaste do Bolsonaro junto a setores que, inclusive, o elegeram, né? Então, minha pergunta é, não é importante a gente intensificar o Fora Bolsonaro e chamar a atenção à sociedade de que essa reforma administrativa dá ao presidente da República poderes extraordinários? É isso. Rogério quer responder? Vamos para o próximo inscrito. Nós temos mais 2 pessoas inscritas. Quer que elas falem e depois você fala? Porque o Gilson chegou, aí elas falam, depois você fala e a gente vai para o Gilson, ok? Grande Gilson, um abraço. Vamos sim, Analisa. Ok. Dora. Olá, boa tarde. Eu já cheguei quase no final aqui, mas pensando aqui na sua fala, Rogério, eu fiquei pensando como que a gente deveria agir como estratégia para poder ajudar assim como no Fundeb, que houve toda uma mobilização social, né, a fim de fazer com que ele fosse aprovado, agora também contra isso, né, tentando fazer com que não seja aprovado. Porque a minha sensação é que a gente está sendo tão golpeado todos os dias que a gente não está tendo fôlego para pensar antes, né, o que fazer. Então, acho que a gente traçar estratégias de como agir agora, nesse momento, é importantíssimo, assim, né? E de já começar a articular isso, porque a impressão que eu tenho é que a gente está sempre atrasado, a gente está sempre correndo atrás, né? Aqui em Montes Claros, eu estou falando aqui do ICA, aqui em Montes Claros, e né, no meio dessa pandemia, o povo querendo voltar às aulas e uma loucura toda, e ainda no meio disso tudo a gente pensar toda a boiada que eles estão tentando passar aí nas nossas costas aí, né, e
e que estão conseguindo, né? Então eu penso isso, como a gente se preparar, né? Como a gente se preparar, a gente se articular para poder fazer toda essa mobilização do mesmo jeito que a gente fez no Fundeb, para conseguir reverter esses quadros, né? O Helder lembrou bem a redução de danos mesmo, mas eu acho que é o que a gente tem no momento, né? Obrigada, Dora. Adriane? Conseguia... Super desculpem, estava tentando abrir o microfone. Eu sou a Adriane, da Faculdade de Letras, e também estou na direção do sindicato. Eu queria, nessa linha de raciocínio, de nós estarmos bastante apreensivos em relação ao nosso futuro, não é? Eu gostaria de dizer que também ando bem preocupada em relação a que discurso nós vamos fazer para convencer a população de que nós somos importantes, não é? Já que há dados atuais dizendo que a população acha que o servidor público é um grande gasto para o governo e é a favor da reforma administrativa, não é? Então, nós temos comprado, a sociedade tem comprado esse discurso. E, por outro lado, eu ouvi uma conversa da Fatorelli, da Auditoria Cidadã, que diz claramente que há digamos assim, dados equivocados sendo trabalhados pelo governo federal, no sentido de que há uma omissão de que 54% dos gastos do governo federal são com dívida pública. E o governo federal transforma os 46 restantes em 100%, e aí apresenta o gasto com servidor público dentro desses 46%, transformados em 100%. E aí realmente fica um gasto imenso com servidor público. Eu pergunto, será que a gente não teria que trabalhar melhor no conjunto para o conjunto da sociedade com esses dados omitidos, equivocados, mentirosos? Obrigada, Adriana. A gente vai agora ouvir o Gilson. Pode ser, Rogério? Gilson, você tem aí um tempinho para falar conosco. Lembrando que 2 de vocês precisam sair às 18h45, quando a gente vai encerrar, porque nós temos outras atividades. Então, você tem aí um tempo, Gilson, para falar conosco. Eu quero já aproveitar para agradecer seu aceite de estar aqui conosco, trazendo sua contribuição para essa nossa compreensão da questão da reforma administrativa. Seja muito bem-vindo. Analisa, obrigado aí pelo convite e desculpar porque eu tive problema de internet, está chovendo aqui onde eu moro muito, acabou que a internet ficou toda instável. Tentei entrar algumas vezes e caía. Mas agradecer, cumprimentar o Rogério, a Isa, que está aí também, vereadora nossa da cidade aí. Eu acho que a questão da reforma administrativa, no meu olhar, ela passa a ser o centro da ação política do governo Bolsonaro para esse primeiro semestre de 2021. E por que ele passa a ser, na minha avaliação, o centro da ação do governo no sentido de fazer aprovar essa legislação e consolidar, em certa medida, o desmonte do Estado na perspectiva do capital. Pelo menos alguns elementos me parecem claros no último período. O primeiro deles, a dívida pública brasileira está chegando a quase 100% do PIB, né? Nós devemos estourar ela, com certeza, esse ano estoura a relação dívida-PIB. Portanto, o mercado exige do governo federal comprometimentos cada vez maiores no sentido de garantir a reprodução do capital financeiro na esfera do Estado e o retorno disso aos seus interesses particulares. Então, me parece que há uma pressão muito forte desses setores, no sentido de exigir do governo Bolsonaro que dê essa sinalização e garanta essa perspectiva.
Segunda questão, o governo Bolsonaro ele vai caminhando a cada vez mais a tomar-se a posição de governar através de decretos. São vários decretos na área ambiental, aquela coisa, vamos passar a boiada, enfim, aquele que o ministro do Meio Ambiente disse há um ano atrás, e são vários decretos sendo organizados pelo governo. Por exemplo, nós estamos enfrentando o decreto na área do trabalho. São 31 decretos, 138 artigos, que eles fazem uma reforma trabalhista, desconsiderando a Constituição Federal Brasileira, desconsiderando as leis ordinárias e tudo mais. Ou seja, um ataque ao direito do trabalho, talvez até pior do que a própria reforma do Temer, porque desconsidera, por exemplo, a atuação sindical no país, né? Enterra os sindicatos. E vários outros decretos e outros ministérios estão sendo realizados nessa perspectiva. Então, a reforma administrativa caminha na mesma perspectiva de garantir o Estado, o governo brasileiro, aos decretos-leis do regime militar, a governar por decretos-leis. Essa que é a percepção deles, sem que haja necessidade de passar, inclusive, pelo Congresso Nacional qualquer decisão. Uma terceira questão que me parece clara também é que o mercado, nesses últimos dias, está em confronto com o Bolsonaro, que há medidas do governo no sentido contrários, né? Essa questão aí, por exemplo, da demissão do presidente da Petrobras. Qual seria o desdobramento disso? Agora, hoje, a demissão do presidente do Banco do Brasil. Uma crítica em relação aos processos de privatização. Então, existe uma pressão muito forte do mercado no sentido de garantir, então, que alguma coisa seja feita. E o Bolsonaro deverá entregar alguma coisa, e a reforma administrativa, me parece, no campo da base de apoio dele, na Câmara dos Deputados, no Senado, teria muito mais condições de realizar essa reforma do que outros que estariam aí na meta de organização. Um quarto elemento de estabilização do governo é justamente o Banco Central, a autonomia do Banco Central, que acaba de ser aprovada na Câmara dos Deputados e, portanto, entrega a gestão do Banco Central ao sistema financeiro de forma definitiva. Já era, em grande parte, agora não precisa nem de consultar. É o próprio sistema financeiro privado que vai gestar a finança brasileira. E o quinto elemento que me parece importante é que a trava que eles fizeram no governo Temer da questão do teto dos gastos e com a pandemia, ao que parece, não foi o suficiente para garantir o retorno ao capital privado rentista, o seu retorno. Então, mantém-se o teto e acaba-se com o piso. Esse debate está na Câmara dos Deputados aí nesses dias, lá no Congresso Nacional, no Senado, que é a chamada ajuda emergencial, em que trata a possibilidade da aprovação com base no fim dos pisos, nas 3 esferas do governo federal, estadual e municipal, do piso para a educação e do piso para a saúde. Então, me parece que é um ataque muito, muito, muito agudo, e me parece que o centro da política do apoio ao Bolsonaro tende, na minha avaliação, a atacar os servidores públicos. É aquilo que a professora acabou de dizer agora, que há ainda uma situação de desconhecimento da sociedade, uma campanha de um ataque contra o serviço público, contra os servidores públicos, que é gasto, que é custo, essa coisa toda, e é um discurso que nós perdemos, camaradas. Nós perdemos esse discurso, né? Eles ganharam esse discurso, né? Então, a dificuldade nossa é de como reverter, num curto prazo de tempo tão exíguo, tão pequeno, uma mentalidade na sociedade, e através de grandes campanhas da Globo e outras organizações aí, que vieram ao longo do tempo descaracterizando o processo da construção da identidade e da importância dos servidores. Então, é uma questão muito, muito preocupante. Não sei, Rogério, eu não escutei o Rogério falando, mas na Câmara deve ter um amplo apoio a isso, né? E nós temos sofrido, por exemplo, no ano passado, na Câmara Municipal, o Calil passou reformas aqui, reforma da Previdência, contratação de terceiro para o município, sem necessidade de contratação de concurso público, o Zema está fazendo a mesma coisa, ou seja, há um processo já sendo construído ao longo do último período, nas esferas municipais e estaduais, que o nosso campo, a esquerda, não deu resposta, não mobilizou, não organizou, não lutou, e agora nós vamos ter que desdobrar de outras formas, porque a situação ela é muito mais dramática, porque é uma reforma
e concluo, viu, Analisa? Desculpa aqui a pressa, eu teria outras coisas para falar, mas é uma reforma que, diferente da previdenciária, que se aplicou somente aos servidores públicos federais, o governo pretende aplicar em toda a esfera do serviço público, ou seja, é a destruição da esfera do serviço público e dos direitos às políticas públicas que serão profundamente atingidas. Então, é muito dramático, muito preocupante, e não saberia dizer aqui quais as ações imediatas que tem que ser feito, porque campanhas, etc., nós temos que construir coletivamente o que seria uma saída coletiva e um enfrentamento coletivo a essa situação de coisas. Então, um pouco da minha contribuição, e desculpar aí pelo meu atraso. Eu estou precisando falar com você, Rogério, gentilmente aí sobre o nosso surpreendente. Liguei para você e não consegui falar. Muito obrigado, Analise. Obrigado. Nós é que agradecemos e muito, Gilson. Faz diferença, né? 5 minutinhos escutando Gilson Reis faz uma diferença, a gente consegue situar outras questões que a gente talvez ainda não tivesse pensado a respeito. Nós é que agradecemos e muito a sua contribuição. Eu passo agora para você, Rogério, te pedindo que, ao final do que você for falar aí para as nossas 3 pessoas que fizeram questões, que você já apresente suas considerações finais e depois eu chamo a Isa para fazer o mesmo, ok? Ok, Analisa, vou ser bem rápido, que o nosso tempo já está exaurindo também, eu tenho outra reunião agora. Saudar o Gilson Reis. Ô, Gilson, eu retornei para você no Zap, estou achando que nós estamos com um telefone meio diferente, mas eu falo com você. Aproveitar para despachar. Vamos conversar amanhã, Rogério. Estou vendo que vocês vão despachar aqui no meio da reunião, né? Bem, então eu vou ser bastante rápido aqui. O Gilson também colocou outros pontos importantes. O Helder, eu acho que a questão do Fora Bolsonaro ela tem que ser um aglutinador. Fora Bolsonaro não pode ser só uma palavra de ordem. Nós temos que transformar isso num movimento organizado. A forma de fazer não tem a receita, não, mas que é necessário que a esquerda e os movimentos compreendam que o Fora Bolsonaro tem que ser um aglutinador de um movimento para que a gente barre todo esse procedimento, o Gilson complementou, é fundamental, concordo com você. Precisa ter um eixo político também, que a população compreenda isso através das questões concretas colocadas, o auxílio emergencial, a questão da vacina, tudo isso são patamares que o bolsonarismo também está passando muito aperto. A crise do desemprego, hoje saiu o índice de desemprego mais alto da história do Brasil. Então, o governo também não está com essa moleza toda. Há um sinal de crise econômica e social gravíssimo no Brasil. Se ele conseguiu estabilizar a crise política com o Centrão é o toma lá da cá. A estabilidade política ali depende muito de desmanchar a estabilidade econômica e social. A estabilidade política vai para o ralo, não muito longínquamente. Então, isso depende muito, é uma conjuntura muito dinâmica. Então, para a gente também não ficar achando que não tem condições de reagir. Tem sim. A esquerda tem também condições de mobilização, já demonstrado. Então, eu acho que a conjuntura, ela, nesse sentido, é rica e o Helder levantou essa preocupação bem. É um catalisador também da nossa intervenção política. Odor, eu acho que você de Montes Claros, uma tarefa nossa é roer muito piqui aí, viu? Para nos dar força aí nesse nosso querido Montes Claros, no norte de Minas, e está imbuído aí do espírito do sertanejo, que é sempre um forte. Então, mandar um abraço para o companheirado do norte. Brincadeiras à parte, eu acho que na época da resistência do Fundeb foi muita rede social. As pessoas, os parlamentares sentem, eles sabem o que está pegando, qual que é o tamanho do prejuízo que eles vão ter. Essa, por exemplo, agora, de desvincular a receita de educação e saúde, isso é uma medida tão nefasta que não durou. O relator já teve que abrir mão disso. Contra os argumentos também, às vezes não há força que resista. Querer dizer que vai dar 250, 300 reais durante 4 meses para o povo não morrer de fome neste período e acabar com o SUS e a escola pública, pelo amor de Deus, também é fazer muito pouco da inteligência e da mobilização, da percepção social. Então, eu acho que não é simples deles também
simplesmente acabar com essa estrutura de serviço público. Não sei se foi a Adriane que colocou isso também, que foi o Bernardo. Foi o Bernardo que colocou também uma questão importante. Hoje, o sentimento em favor do serviço público já é muito grande. A questão do SUS, por exemplo, na pandemia, né? Falar contra o SUS, tentar desarticular o sistema de saúde público, virou um problema para eles. O SUS é reconhecido. Então, assim como a educação pública, a mãe sabe que se ela não tem depois onde pôr o menino na creche, o filho dela, está vendo agora na pandemia. Então, eu acho que algumas coisas tocam, sim, em favor da disputa ideológica que a gente faz. Talvez ainda não seja todo o serviço público, mas uma parte dele já é muito sentida pela população. Eu esqueci de falar também sobre a questão das privatarias, né? O Gilson falou aí dos decretos, tem os decretos e tem a privatização. O decreto das armas também, viu, Gilson? Tem que lembrar, né? Que é outra pauta que o Bolsonaro quer fazer para o decreto. Desarticula meio ambiente e articula o armamento das milícias dele, desse povo que ele quer pressionar a população para o projeto autoritário dele. Mas também, com as bênçãos do Supremo, as privatarias das estatais nossas através das subsidiárias. Porque a Constituição não permite vender estatais sem que o Congresso Nacional dê o aval. Aí o Supremo tem o entendimento de que, se for subsidiária, pode privatizar. O que o Bolsonaro está fazendo? Transformando tudo em subsidiária. Então, ele pega as refinarias da Petrobras, que é o fundamental, é onde você faz a produção do óleo, né, que se transforma em diesel e gasolina, é onde é o mais caro. Aí ele transforma em subsidiária e vende, ou quer vender. Correio, a mesma coisa. Eletrobras, a mesma coisa. Então, a outra faceta deles aí, nessa questão que o Gilson levantou, é também, além da reforma administrativa, a privataria. Então, pessoal, eu acho que é isso. Foi um prazer, né, poder ter contribuído com vocês. Espero ter ajudado aí no processo de mobilização. Mandar novamente um grande abraço para o nosso Gilson Reis, foi nosso vereador por tanto tempo, né? Brilhante vereador. Mandar um grande abraço para ele e para a Isa, que está chegando agora lá na Câmara, que ela possa ter muito sucesso também lá e representar muito bem a esquerda lá na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Um grande abraço, Analisa, um beijo para você. Nós nos encontramos ontem, né, presencialmente, mas não pode nem abraçar. Não pode. Um abraço virtual. E dá um agora, abraço literalmente, também, pode deixar, darei sim. Agora... Ramon, não fico falando demais de dar abraço aqui, as pessoas vão falar da gente. Vamos dar um abraço para o Ramon. Mas as pessoas já falam da gente faz um bom tempo, Rogério. Agora é só cotovelar, né? Não pode mais abraçar. Muito agradecida, Rogério Corrêa, muito agradecida, Gilson Reis. Isa, a palavra é sua. Tá bom. Eu quero mais me despedir mesmo, acho que foi muito enriquecedor para mim ouvir o Gilson, sempre traz questões muito pertinentes, faz muita falta na Câmara, viu, Gilson? Aquela Câmara lá terrível. Imagino. Nossa Senhora! E Gilson sempre coloca questões muito importantes, e eu achei muito importante isso, né, de trazer a relação dívida, PIB, e a necessidade que eles têm, né, de aprovar esses ataques, e os decretos também, né, de governarem por decretos, enfim, esse caos que a gente está vivendo. Gostei muito também da fala do Rogério, sempre também trazendo muitos elementos para a gente, muitas informações. Então, foi muito rico para mim participar aqui. Uma questão que acho que não foi comentada, mas que a Adriane trouxe, e eu acho muito importante a gente continuar na disputa política sobre a dívida pública, sabe? Porque é isso, assim, dinheiro para banqueiro não falta, né, gente? Mas dinheiro para trabalhador, dinheiro para quem está passando fome falta. Então, a gente precisa falar disso, assim, de como que os banqueiros continuam no luxo enquanto as pessoas
as pessoas passam fome. Eu comecei a minha fala falando da matéria do Fantástico, né? Que falava que as pessoas tinham que abrir mão, tirar os direitos dos servidores privilegiados para garantir a comida. E, na verdade, a gente precisa tirar dinheiro dos verdadeiros privilegiados, que são os banqueiros, enquanto as pessoas passam fome. Então, eu acho que essa disputa, ela é uma disputa muito importante para a gente fazer, assim. E eu acho que é isso, nós vamos seguir tendo que fazer uma disputa muito grande na sociedade. Acho que a gente, quanto mais a gente mais se dispor a disputar a opinião pública, melhor. Eu me lembro muito bem quando a gente ocupou, né, a UFMG na luta contra a atual, né, emenda constitucional 95, e a gente ocupou os prédios e tal. A gente fez uma comissão nas ocupações, que era a comissão de passar em ônibus para conversar com a população. Então, a gente ia lá para o móvel todo dia com um panfletinho para conversar com as pessoas no ônibus. Infelizmente, naquele momento não foi o suficiente para barrar, mas a gente, né, assim, a luta, a gente só perde a luta que a gente desiste de lutar, né, assim, a gente perde aquilo que a gente nem tenta. Então, eu acho que estar na luta, pensar estratégias, traçar estratégias para a gente poder disputar a opinião pública é fundamental mesmo, assim, ter essa política para fora, né? E é isso, assim, fazer com que disputar isso que eles querem colocar nos servidores que são corporativistas, que defendem seus próprios interesses e tal. E a gente precisa fazer o contrário, mostrar para a sociedade que nós nos preocupamos com o serviço público em geral, e não é uma pauta corporativista, muito pelo contrário, né? A defesa do serviço público para todo mundo, inclusive para quem precisa dele, né? Então, acho isso muito importante, assim. Quero, mais uma vez, colocar o meu mandato aí à disposição, que vocês encaminharem na Assembleia, que acharem que o nosso mandato puder ajudar, estamos à disposição, é só procurar a gente à disposição para fortalecer a luta. Muito obrigada pelo espaço, a PUBH aí fortalece demais, né? Sempre fortalecendo demais a luta pelo Fora Bolsonaro, a luta em defesa não só da educação, mas em defesa enfim, da vida em geral, né, digna aí da sociedade, está sempre nessa batalha. Então, espaço com vocês, para mim, é sempre muito enriquecedor aí. Valeu mesmo pelo convite. Nalise. Sim? Você me dá 30 segundos? 30, Dô. Porque me parece a questão do qual a saída, Rogério. O que eu tenho visto nos últimos dias é de um enfraquecimento muito grande do Guedes. Questão da Petrobras, hoje do Banco do Brasil, denúncias em questão da política econômica, desemprego, não tem saída, enfim. E o Paulo Guedes, a origem dele é a presidência daquele Instituto Milênio, que foi o grande articulador do campo da direita brasileira, do golpe de Estado, de tudo mais, que era a vinculação do mercado para poder assumir o governo, e foi um acordo feito entre eles para poder assumir a política econômica do governo Bolsonaro. Eu acho que nós devíamos, aí o Rogério como deputado em Brasília, nós temos que desgastar esse Paulo Guedes, porque se ele cai do governo e ele tá bambeando porque está sofrendo pancada todo dia, isso pode desestabilizar o programa de reformas, ou pelo menos atrasar o programa. Então, acho que uma das ações que nós devemos fazer é mirar no Paulo Guedes. Esse ministro não serve porque no nosso campo e no campo deles também. Então, há uma contradição aí que eu acho que poderia ser uma reação, uma tentativa de colocar ele na mira da nossa luta política. É isso aí, obrigado. Tudo de melhor, gente. Obrigada, Gilson. Obrigada, Isa. Obrigada, Rogério. Obrigada a cada um e a cada uma de vocês que atenderam aí ao convite para vamos conversar, para a gente chegar de uma forma mais robusta, mais substantivada à nossa próxima Assembleia. Tudo de melhor, tá? Já falei para vocês o que é o tudo de melhor, né? Ótimos compromissos para quem aí vai para a aula, para quem vai para as reuniões. Tudo de melhor para vocês. Bom final de semana. Tchau, Nalise. Agradecendo demais. Teremos várias outras, tá? Isa, em março a gente tem conversa sobre Dia Internacional da Mulher, e aí pode já se sentir convidada. Depois eu faço o contato mais direto, tá bom? Beijo grande, tudo de bom. Rogério, uma satisfação enorme, como sempre, te ver.
Gilson, muito agradecido, tá? Por tudo aí, pela contribuição. Tchau, meu povo. Tchau para vocês. Tudo de bom. Agradeço a quem falou aqui, agradeço a quem escreveu ali, tá? Vamos que vamos. Fora o governo Bolsonaro, fora o governo Bolsonaro, fora o governo Bolsonaro. Tchau para vocês.